nós vamos apresentar a segunda aula, cujo assunto é a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. As igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Nós estamos falando de um crescimento contínuo da Igreja de Cristo, a Igreja de Atos dos Apóstolos, começando no Pentecostes, resultando aí em aproximadamente 3.000 conversões, e este número aumenta ao ponto de não ter mais uma contagem exata. Atos 9:31, que é o texto que nós lemos, diz que a igreja crescia na Judéia, crescia na Galiléia, crescia na Samaria. Eles eram edificados e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Não se esqueça de que Jesus veio cumprir o seu propósito, se fez carne, cresceu, inaugurou o seu ministério, anunciou o reino, morreu, ressuscitou, foi aos céus, mas deixou o Espírito Santo como cumprimento, não somente da sua palavra, mas também das profecias do Antigo Testamento. Então, o Espírito Santo, como este que atua no plano de salvação, não foi iniciado a partir do anúncio de Jesus no João 14, João 16, onde ele diz que viria outro Consolador, que o Pai enviaria, à medida em que ele, Cristo, subisse ao céu, o Pai enviaria outro Consolador. Não começa ali. O Espírito Santo, ele é anunciado em todo o Antigo Testamento. Nós temos a promessa messiânica, que é a promessa de um Redentor, a promessa de um Salvador, o proto-evangelho, primeiro evangelho, anunciado pelo próprio Deus lá em Gênesis 3 e o versículo 15, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, uma promessa diante de uma espera de morte, pois era o que Adão e Eva estavam esperando. Não que Deus não cumprisse a palavra ou a sentença anunciada antes de pecarem, mas diante de uma expectativa de morte, Deus anuncia que viria um, que esmagaria a cabeça da serpente. Então, essa promessa messiânica, ela é nutrida pelo povo hebreu, mas também outros povos também tinham na sua religiosidade a expectativa de um Salvador. Claro, não um Salvador espiritual, um perdoador de pecados, mas a ideia de um Messias que viria trazer paz ao povo, que traria paz à civilização. E isto é oriundo do Éden. Foi anunciado pelo próprio Deus e, sem dúvidas, isto foi espalhado pela tradição oral aos povos da antiguidade. Além da promessa messiânica, nós temos a diferença desta promessa na antiga aliança. É bom ressaltar que essa promessa messiânica não envolve estritamente a pessoa de Jesus. Tudo bem, Jesus salvou, mas nós percebemos a ação da Trindade em todo o processo da encarnação ou da humilhação de Jesus, ou a humilhação do Verbo. Por ocasião da encarnação, nós temos o poder do Altíssimo, a concepção pelo poder do Espírito Santo. Jesus Cristo nasce, cresce, é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele, nós temos o testemunho do Deus Pai. Então, a promessa messiânica não envolve somente a pessoa do Filho. O que o Filho veio fazer foi cumprir a vontade da Trindade Santa, salvar o homem. O plano é de Deus, o Filho executa, o Espírito Santo aplica, mas não é um trabalho individual, não é um trabalho independente, é uma ação conjunta, é uma força-tarefa das pessoas da divindade para salvar o homem. Então nós percebemos a ação da Trindade em todo o ministério de Jesus, em todo o período da humilhação. E humilhação, eu me refiro ao momento da concepção até o momento da ressurreição. Porque uma vez que Jesus ressuscita, ele não está mais em um estado de humilhação, mas agora de glorificação. Jesus está glorificado e é neste corpo glorioso que ele sobe aos céus e é o mesmo que ele descerá, segundo as palavras dos seres angelicais lá em Atos capítulo 1. Pois bem, essa promessa messiânica é uma ação conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a ação do Espírito Santo, ela muda, ela melhora em relação à antiga aliança. Na antiga aliança ele age, capacitando pessoas para governar, como por exemplo, depois que Davi é ungido pelo sacerdote e profeta Samuel, a Bíblia diz que o Espírito Santo passa a tomar de conta da vida de Davi. Nós temos outros personagens que foram separados e empoderados pelo Espírito Santo para trabalhar com artes, para governar, para serem profetas
Então, o Espírito Santo, ele agia no Antigo Testamento, embora de forma esporádica, mas agia continuamente, embora não na sua plenitude. E diante disto, nós temos esta promessa em todo o Antigo Testamento. Geralmente se lembra de Joel, capítulo 2, mas não podemos esquecer, por exemplo, Isaías 64, Isaías 44, versículo de número 3, que Deus diz através de Isaías: eu derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então o Espírito Santo já é algo anunciado, prenunciado, que ele viria, que ele seria derramado e de forma diferente da antiga aliança, ele agiria com mais totalidade na sua plenitude, capacitaria pessoas para darem continuidade à obra do Senhor. E é isto que acontece com a vinda do Consolador. Jesus Cristo está presente, em corpo agora ele se torna ausente porque vai para o céu, mas como Deus que ele é, está em todos os lugares, e exatamente diante desta presença, que agora não é mais visível, ele promete enviar outro Consolador e deixa claro aos discípulos, ele vai estar dentro de vocês, ele vai habitar com vocês. Vocês não vão estar sozinhos. É como se os discípulos pensassem assim: Jesus, nós estamos te vendo, te olhando, te tocando, e Jesus dizer: olha, agora ele vai estar dentro de vocês, vocês vão senti-lo com vocês nunca vão estar sozinhos. E isto se cumpre a partir do Pentecostes. Nós encontramos a vinda do Consolador, a descida do Espírito Santo, e encontramos no livro de Atos dos Apóstolos toda uma ação do Espírito Santo de forma maravilhosa. E no que diz respeito ao Espírito Santo, na sua missão, dessas pessoas que ele convence, que ele aplica a salvação, ele ensina, ele como consolador. Você professor, você aluno, é interessante você entender isso. Quando a Bíblia fala que o Espírito Santo é consolador, não é a ideia de passar a mão na cabeça, colocar a cabeça do crente no colo, no peito e fazer carinho. A ideia de consolador é o termo atribuído a conselheiro, a advogado, a defensor. Talvez esta má interpretação, talvez até pelos termos trazidos pela língua portuguesa, façam com que tenhamos em mente a ideia de que o Espírito Santo ele é sensível demais. Não, ele é Deus Todo-Poderoso. E a ideia de consolador, parácletos, é defensor, é conselheiro, é advogado. E é isto que ele faz. Ele testemunha de que nós somos filhos de Deus. Ele nos convenceu, ele aplicou a salvação em nós, habita em nós, ele testemunha, ele nos defende. Mas para isso precisamos ter nascidos de novo. E este novo nascimento é ele quem opera. Palavras de Jesus a Nicodemos: que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é espiritual. Então, o Espírito Santo ele nos defende. Claro, ele habitando em nós e conhecendo a nossa nova natureza. Natureza restaurada, uma natureza transformada pelo seu poder. E além de nos consolar, nos defender, advogar a nossa causa, ele é ensinador. É a ideia da consciência que é ligada ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. A partir daí eu entendo que uma vida de pecado eu não devo mais praticar por causa da denominação, por causa do pai ou da mãe, mas porque eu sou filho de Deus. Há um trabalho do Espírito Santo no meu interior, no seu interior, que nos leva a sermos ensinados por ele a respeito do que deve ser feito e do que não deve ser feito. Eu particularmente, tenho muito cuidado e zelo para não tentar, de qualquer forma, perguntar: isso é certo ou errado? Isto é pecado ou não é? Eu entendo que o contentamento da salvação, o contentamento do Espírito Santo não vai me prender a coisas fúteis, que mesmo não sendo pecados, ou sendo ou não sendo, não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Eu acredito, pelo que eu vejo na Bíblia Sagrada, que o contentamento com o Espírito Santo nos faz viver de forma modesta. E tem coisas que necessariamente não são pecado, mas que nós fazemos pecado pela nossa ambição, pela nossa concupiscência, por nossa avareza, ou pelo simples individualismo. Eu acho que não é, mesmo que não seja, mas acredito que o contentamento do Espírito Santo, ele nos ajuda a administrar isto no nosso viver diário. E como ensinador, ele é ajudador. E o terceiro e último ponto fala desta ação do Espírito Santo, que nos convence dos nossos pecados, convence-nos da justiça de Cristo, convence o pecador de que o que Cristo fez é suficiente para tirá-lo de um estado de condenação. Então o Espírito Santo convence o pecador do seu próprio pecado, convence o pecador de que apesar do estado de pecado, de morte dele, há a justiça de Cristo, que morreu e sacrificou-se por ele.
O Espírito Santo convence do pecado e da justiça, do pecado do pecador e da justiça de Cristo. E por fim, convence este mesmo pecador, agora transformado, do juízo. Convence do juízo. O juízo dos nossos pecados, os nossos pecados foram julgados na cruz do Calvário, mas haverá ainda o juízo do nosso acusador, o diabo, aquele que aponta as nossas culpas, aquele que tenta a qualquer custo tirar-nos da comunhão com Deus. Então, o juízo tanto dos nossos pecados como do nosso acusador. O julgamento começou na cruz. O descendente da mulher começou a esmagar a cabeça na cruz do Calvário, vencendo a morte, vencendo o diabo, vencendo o poder do pecado na vida daqueles que o receberam e por isso foram feitos filhos de Deus. Pois ela foca neste ponto especial da ação do Espírito Santo na conversão, na redenção do pecador. E eu especificaria Efésios capítulo 1, dos versículos 3 ao versículo 14, onde nós temos esta ação conjunta da Trindade na salvação do pecador. Deus elege, o Espírito Santo opera o sacrifício em favor destes e Jesus opera o sacrifício em favor da humanidade e o Espírito Santo sela, garante que estas pessoas são salvas até o resgate da propriedade. Então nós temos aí em Efésios 1, versículos 3 ao 14, esse papel da Trindade, do Pai que planeja, do Filho que redime e do Espírito Santo que garante de que o salvo agora é propriedade de Jesus Cristo até o resgate dessa propriedade. Professor, boa leitura, indico para você essa obra do James Shelton, Poderoso em Palavras e Obras, o papel do Espírito Santo em Lucas Atos, mais especificamente o capítulo de número 11, onde ele vai trabalhar especificamente sobre o Espírito Santo na conversão de pessoas, na conversão, na igreja de Atos, e em outras conversões, e explicar com mais eficiência a ideia de conversão e empoderamento. Então essa obra do James Shelton, Poderoso em Palavras e Obras, publicado pela editora Carisma, que tem nos munido com material acadêmico, pentecostal, carismático, que é de grande importância para o nosso crescimento na fé que nós professamos. Um forte abraço, Deus te abençoe.